Sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Dando continuidade aos trabalhos de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo, nós estamos hoje mais uma vez reunidos e faremos a reflexão sobre o tema humildade. Mas antes convido a todos para que juntos unamos os nossos pensamentos, os melhores sentimentos, agradecendo a Deus Pai por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando o entendimento e o aprendizado. Que Deus nosso Pai abençoe todos nós, graças a Deus. Nada melhor para falar da humildade do que relembrarmos a parábola do fariseu e do publicano. Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se eles fossem os únicos justos e ainda desprezavam as outras pessoas. E diz assim: subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, e não ser também como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim, pois eu sou um pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, esta parábola nós encontramos no Evangelho de Lucas. O que ela vem nos ensinar, vem nos mostrar? Que, infelizmente, o orgulho é a fonte de tantos males tão prejudiciais ao progresso moral e espiritual dos homens. E aqui ressalta o valor da humildade diante da justiça divina. É bom a gente relembrar que os fariseus, como diz a parábola, eles eram seguidores de uma seita judaica, ostentavam o orgulho, as aparências exteriores, eram falsos, hipócritas, prepotentes. Os publicanos eram homens simples do povo, cobradores de impostos da Roma antiga, eram renegados, desprezados. E aí nós notamos que o fariseu, em sua oração, demonstra todo o seu orgulho, as suas palavras são de arrogância, presunção, demonstrando o desprezo pelas outras pessoas, considerando-se o perfeito. O publicano, humilde, sentindo o peso da própria consciência, reconhecendo suas faltas, imperfeições, clama a Deus piedade por ser um pecador. Então nós devemos entender que diante de Deus Pai, todos nós somos iguais, somos irmãos, e jamais nos considerarmos superiores aos semelhantes, por mais miseráveis que eles pareçam. Porque a humildade verdadeira, sincera, é o melhor agente da nossa reforma íntima, do nosso progresso espiritual. E diante disso podemos dizer que
A humildade é uma das grandes virtudes ensinada, vivenciada por Jesus, mas infelizmente ainda muito esquecida por nós. Basta analisarmos o comportamento das pessoas, nós constatamos aquele orgulho, aquela arrogância, a vaidade, a inveja, que são tão marcantes, e a humildade quase não existe. No Evangelho de Mateus, nós encontramos assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que nós entendemos por pobres de espírito? Muitos ainda não entendem essas palavras, porque quando nos referimos aos pobres de espírito, não significa os prepotentes, orgulhosos, ou aqueles que não dão valor nenhum ao aprimoramento moral, mas significa os que são humildes, que têm a pureza no coração, que tudo procuram fazer em benefício do outro, sem alardes e sem ostentação. Quantas pessoas que são inteligentes, são cultas, mas extremamente orgulhosas, porque se preocupam apenas com as aparências, se julgam superiores, menosprezam o outro, acham que porque tem uma certa posição social ou uma boa condição financeira, que são melhores do que os outros. Quantos indivíduos que não acreditam, não aceitam, não admitem a existência de um ser superior, a existência dos mundos invisíveis e ainda se dizem ateus. Por que será tudo isso? Porque, infelizmente, o orgulho fala ali mais alto. Eles não aceitam nada que seja contrário às suas ideias. E quando Jesus nos fala que o reino dos céus é para os humildes, os simples, nos ensina que sem a simplicidade de coração, sem a humildade de espírito, jamais poderemos alcançar a felicidade, o progresso e a nossa evolução. E se nós começarmos a prestar atenção no comportamento das pessoas, nós vamos percebendo como que a humildade quase não existe, porque ninguém quer saber do outro. A gente se depara com o descaso, o desrespeito, a indiferença, que são tão marcantes na sociedade. A competição é tão visível, onde cada um quer ser melhor do que o outro, custe o que custar. Outras vezes, pessoas ainda tão prepotentes se vangloriam, acham que sabem tudo e que fazem tudo, se acham os donos absolutos da verdade. Ou ainda pessoas que só sabem criticar, mas nada fazem para acrescentar, para melhorar e também auxiliar. Então, pessoas que agem dessa maneira ainda não perceberam que elas são as próprias vítimas de suas imperfeições. Ainda não conseguiram descer do pedestal do seu próprio orgulho e egoísmo. Quem garante que aquele que julga saber tudo é melhor do que aquele que faz e não faz alardes? A pessoa que tem realmente humildade, ela não fica apontando os erros, defeitos do outro, não despreza o menos favorecido, procura antes também reconhecer suas próprias falhas e é capaz de enxergar as qualidades da outra pessoa. Se o homem recusa ser humilde, é porque ainda tem o coração muito endurecido, está incapacitado para compreender os verdadeiros valores da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, vamos encontrar o seguinte:
O que adianta apresentar a luz a um cego? Deus, nosso Pai Criador, fez duas espécies de homens? Estabeleceu distinção pelos corpos? O corpo do pobre não é o mesmo do rico? É bem verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual será a diferença entre vós? A diferença será a natureza do sangue, poderás responder. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o senhor e o escravo. Todos os homens são iguais perante a Deus e somente as virtudes os distinguem. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos, vossas posses, vossos nomes em nada modificam. Eles ficam apenas no túmulo. Não são eles que te darão a felicidade prometida aos eleitos, mas sim a caridade, a humildade são os seus títulos de nobreza. Aí poderíamos perguntar, por que existem as diferenças entre os homens? Porque foram criadas pelo próprio homem, que por ser extremamente materialista, ele visa apenas os seus interesses, suas conveniências, sem sequer se preocupar com o bem-estar do outro. Valor humano, dignidade, honestidade, bons sentimentos quase não existem. Para exemplificar bem a humildade, nós temos esse texto aqui de Mariluz Vieira, chamado As Posições. Provavelmente vocês já tenham lido, ouvido, mas vale a pena aqui recordar. E nos diz assim: há muito tempo compareceram ao tribunal divino dois homens que acabavam de deixar o corpo físico. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara e o outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. A humildade daquelas criaturas seria analisada a fim de prosseguirem a sua marcha evolutiva. Postos na balança, o que fora aleijado acusou um enorme peso. Ele era portador de muitos defeitos. O que fora rei revelava grande leveza, poderia ir às esferas mais altas. Inconformado, o que fora aleijado reclamou: mas aonde está a justiça divina? Eu fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele foi rei. Eu passei fome, enquanto muitas vezes ouvi em grande banquete. Esmolava na rua, enquanto ele estava na carruagem. Quase não tinha roupas, enquanto ele vivia sob manto dourado. Vivia entre os miseráveis, enquanto ele vivia entre os ricos. O homem que fora rei, a tudo ouviu, baixou a cabeça, humilhado. Mas o benfeitor espiritual que representava o tribunal divino falou serenamente. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Viste-o de carruagem, entretanto não o seu coração agoniado de tanta dor ante os problemas dos súditos a quem devia assistência. Fitaste-o sobre o manto, mas não lhe contemplaste as chagas de sofrimento diante de problemas sem solução. Conheceste-o entre os maiores da terra, entretanto não viste a hipocrisia, a ingratidão que recebia, embora fosse obrigado a sorrir.
Como rei, podia ferir, não feriu. Podia humilhar, não humilhou a ninguém. Podia prejudicar, não prejudicou. Foi tentado muitas vezes e não caiu. Assim que o humilde espírito se foi para as esferas superiores, o mendigo perguntou: e agora o que é que vai ser de mim? O benfeitor calmo, sensibilizado, lhe disse: agora renascerás na terra e serás também um rei. E o texto aqui termina. Então, o que ele vem nos ensinar? Jamais devemos julgar a outra pessoa somente pelas aparências. Quem de nós que não temos nossas falhas, imperfeições? A vida, sabemos, no planeta Terra é a melhor escola, onde nós temos inúmeras oportunidades de aprender, de adquirir aprendizado, mas para isso precisamos da simplicidade, a humildade e a boa vontade de querer aprender. Mas para que a gente possa aprender, é necessário primeiro se conhecer. Será que nós nos conhecemos? Será que temos consciência das nossas atitudes, do nosso comportamento? Allan Kardec questionou os espíritos superiores, fazendo esta pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir às más tendências? A resposta foi: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O espírito de Santo Agostinho também nos fala: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então direis: mas como posso julgar a mim mesmo? Eu não poderei estar iludido? Muitas vezes sim, pois o avarento se julga simplesmente previdente. O orgulhoso só se considera cheio de dignidade. Mas ele nos fala: existe um meio em que não pode se iludir nem se enganar, fazendo esta pergunta: como julgarias as suas ações se fossem praticadas por outras pessoas? Então, o que entendemos? Que devemos ser indulgentes para com as faltas do outro, porque nós também não estamos isentos de julgamentos, de censuras. E nos dias de hoje, é comum encontrarmos, nos mais variados setores da experiência humana, as criaturas que só querem, lutam para buscar o destaque, as posições, aonde não medem as atitudes e consequências para atingirem seus objetivos. Então, isso porque o homem é insensível ainda, muito materialista, dominado pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição desenfreada. Ele, sem perceber, vai se deixando contaminar, demonstrando cada vez mais a falta de humildade. Então, aqui podemos ainda destacar que a humildade mais difícil de ser praticada é a humildade do perdão, que consiste em perdoar as ofensas, mas dando aos ofensores maiores provas de amizade e consideração. O apóstolo Paulo nos fala assim: existem duas maneiras de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Quem diz, eu te perdoo, mas interiormente, com a voz da consciência, do pensamento, diz assim: bem feito, teve o que mereceu, não quero nunca mais te ver na minha frente.
Então aí na realidade diz que perdoa, mas na verdade não perdoou. Porque o verdadeiro perdão é aquele que parte do coração, que é capaz de esquecer, de anular o passado, não guarda mágoas, rancores. Então esse esquecimento completo, absoluto das ofensas recebidas é somente a virtude dos que são humildes. Deus nosso Pai, Ele não se contenta com as palavras ditas da boca para fora, porque Ele sabe, Ele conhece o íntimo do nosso coração e os nossos mais secretos pensamentos. Aqui nos diz assim: Jesus, nosso Mestre, a cada momento deu o verdadeiro testemunho de humildade e de amor. Seus ensinamentos contidos no Evangelho, as suas palavras, seus exemplos, seu testemunho, transcendem todos os trabalhos literários, filosóficos, porque ele dirige-se a todas as criaturas da Terra, independentemente do grau evolutivo que se encontram, sem fazer distinção de raça, de cor, de credo, classe social. As suas mensagens levam o homem à busca de si mesmo, de sua individualidade, de sua espiritualidade, porque falam a alma dotada de razão, emoção e intuição. Então, o que nós podemos dizer? Quem não reconhece seus próprios erros, quem não é capaz de perdoar, quem tenta ser aquilo que não é, quem não pratica o que aprende, quem promete, mas não cumpre, ainda está dando falso testemunho de si mesmo. Porque a verdadeira caridade consiste em ser bondoso, paciente, compreensivo, procura se modificar, não se deixa abalar pelos sentimentos mesquinhos, perdoa com a sinceridade, sabe suportar as humilhações, a ingratidão, procura espalhar a alegria, consolar aflitos, amparar necessitados e semeia amor, fé, harmonia, esperança a todos. E finalizando, eu escolhi esse pequeno trecho aqui do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e ele fala para nós assim: a grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo através da humildade sincera e do amor fraterno. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio de tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Então agora, companheiros queridos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai por esse momento, por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, relembrando os ensinamentos, procurando aprender, ter o entendimento e principalmente que sejamos capazes de colocar em prática, que a humildade, essa grande virtude, possa estar presente em todos os corações daqueles nossos irmãos, principalmente daqueles que ainda
estão tão equivocados. Pedimos, ó Pai, que essas vibrações amorosas, fraternas, possam chegar a todos os lares familiares, a todos nossos irmãos, onde quer que se encontrem, que recebam todo o amparo material, espiritual, e que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.